Está no ar o podcast que não pergunta para agradar, pergunta para revelar. Eu sou o Eduardo Rodrigues e este é o Cadê a Verdade? Chegou até aqui e ainda não se inscreveu? Está esperando o quê, meu amigo? Um decreto? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha. É de graça e não dá trabalho algum. E pode até causar algum desconforto em quem prefere a verdade escondida. Bora lá, vamos incomodar um pouquinho. E no episódio de hoje, a pauta é simples, mas espinhosa. Nós vamos tratar daquele caso do político eleito que quer o cargo, mas foge da crítica. E para ilustrar tudo isso e para ficar bem sintonizado com aquilo que nós estamos falando aqui, nós vamos falar aqui, nós vamos a duas situações recentes que expõem um velho e conhecido problema: o desprezo da base governista aqui na cidade pela responsabilidade pública. De um lado, o vereador Tufão, ou Tufinho, como queiram, curtindo, numa boa, o seu recesso, as suas férias na Europa, na Bélgica, enquanto Campo Limpo Paulista afunda em buracos, problemas na saúde, abandono total, geral e irrestrito. Aí alguns vão perguntar, mas escuta, o vereador não tem direito a passear, não tem direito a férias, não tem direito a curtir como qualquer pessoa? É claro, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, o que acontece é que ele, o Tufão, ou Tufinho, como queira, pediu para ser eleito vereador. Existe um jornalista, Reinaldo Azevedo, da Band News e do portal UOL. Ele diz assim, ele usa uma terminologia em latim que diz est modus in rebus, ou seja, é uma expressão latina isso que diz há uma medida nas coisas. Então veja o seguinte, a cidade se debatendo com problemas que ele ajudou a criar, pois ele é um daqueles vereadores que votaram pela não continuidade da SEI. Então, ele ajudou a cidade a chegar a essa situação que está. Nada mais justo que ele esteja aqui, cuidando e se posicionando diante de cada uma das situações. É uma questão de justiça, é uma questão de pedido dele, é uma questão de posicionamento, ou seja, voltando à velha frase, há uma medida nas coisas, est modus in rebus. A segunda situação que nós queremos colocar é do vereador Gilberto Galdino. Ele se refere a si mesmo, ele se denomina como Doutor Gilberto, mas eu quero colocar aqui como Gilberto Galdino. O Gilberto Galdino tentou justificar o seu voto contra a SEI da calamidade como se ele falasse a ministros do STF. Talvez, ele estivesse imaginando o ministro Alexandre de Moraes. Mas ele precisava falar com o povo, com o cidadão que o elegeu. Então nós temos aí duas atitudes e uma mesma postura. Qual seja, fugir da crítica e esvaziar o dever com a cidade. No caso do vereador Gilberto, está aqui a resposta dele, são 3 folhas, onde ele fala, o primeiro episódio, a primeira parte preliminarmente, dos fatos, do mérito, então ele cita
uma série de situações aqui para uma pergunta simples. Qual é essa pergunta? Nós enviamos para o vereador Gilberto e para os outros 7 vereadores que votaram contra a continuidade da SEI. Então, Gilberto, Edão, Fernando do Transporte Escolar, João Pintor, Jura, Kesley Foresto, Paulo Preza e o Tufinho. Nós solicitamos a eles que respondessem uma simples pergunta. Por qual motivo optaram pela não continuidade dos trabalhos da SEI? Pergunta simples, requer uma resposta simples. Porém, o vereador Gilberto mandou um documento no bom e velho juridiquês. Citou a Constituição, citou o STF, belas palavras como inviolabilidade, autonomia do mandato, ausência de obrigação legal. Traduzindo tudo isso, o vereador diz o seguinte: eu não sou obrigado a justificar o voto. E mais, ele diz, quem cobra isso não conhece nada de direito ou quer única e simplesmente politizar o debate. Agora, há um detalhe muito importante e fundamental que o vereador se esquece. Ou seja, a pergunta não veio do judiciário, a pergunta veio do eleitor. Então é fundamental que o vereador entenda, e vale para todos, é lógico, não somente para o Gilberto, é fundamental que eles entendam que ninguém aqui perguntou porque não tinha o que fazer. Então, são muitas solicitações de várias pessoas que perguntavam aqui para a gente, mas por que o vereador votou assim? Por que ele não quis a continuidade? Por que ele optou por não aprovar o continuismo desta SEI? E o que fizemos nós? Levamos esse questionamento que vem aqui da base, que vem aqui, vereador, do seu eleitor, que vem aqui do cidadão campolimpense, que, ao cabo de tudo, paga o seu salário e todos os benefícios aos quais você tem direito. Só de salário são, lembrando aqui, mais de 11 mil reais. Direito a assessor, carro público, carro para oficial, água, cafezinho, gabinete. Então, tudo isso é pago com o valor que o contribuinte paga do seu imposto. Então, nada mais justo que ele tenha direito a fazer qualquer questionamento. E nós ficamos até felizes que esse contribuinte, este eleitor, este cidadão decidiu usar o nosso trabalho como veículo, como ponte para chegar aos senhores. Num dos trechos, o vereador diz que nós não deveríamos utilizar, nós usamos aqui no pedido a lei de acesso à informação como fundamentação para fazer o pedido, a lei de acesso à informação, citamos aspectos e artigos da Constituição, e ele diz que está incorreto, nós não deveríamos fazer isso, né? Porque ele é um agente político. Mas aqui vai, vereador, e eu vou ler aqui uma orientação importante para você. Nós podemos sim usar a lei de acesso à informação para solicitar que um vereador se posicione sobre um tema específico. Pois você, vereador, antes de ser um agente político, é um agente público. E a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, se aplica a todos os níveis de governo, incluindo
os municípios e suas câmaras municipais. A lei garante direito de acesso à informação pública e os vereadores, como representantes do povo, também estão sujeitos a essa lei. Agente público, para definir aqui, vereador, agente público é toda pessoa que exerce, ainda que de forma temporária ou sem remuneração, uma função pública. Tá claro isso, né? Isso inclui servidores concursados, ocupantes de cargos comissionados, contratados, temporários e também agentes políticos, como é o caso dos vereadores. Simples, né? Ou seja, o vereador é um agente público na categoria de agente político, pois exerce mandato eletivo. A diferença do vereador para os outros cargos, para os outros agentes públicos, é que o vereador tem atribuições constitucionais próprias, como legislar, fiscalizar e representar a população. Ficou claro, vereador? Então, tudo que nós colocamos como fundamentação para esta solicitação está absolutamente correto. Ninguém quer aqui ser mais realista que o rei, vereador Gilberto. Mas é importante que você volte a estudar um pouquinho, a pesquisar um pouco mais para entender de fato quais são as suas funções como vereador. Quando um vereador precisa se escorar em jurisprudência para fugir de uma pergunta simples, é claro que a gente só pode imaginar o seguinte: a resposta verdadeira não cabe numa justificativa pública. Por isso que o vereador foge do questionamento. Por isso que o vereador detalha uma série de posturas, de posições e de palavras que não têm relação nenhuma com aquilo que foi questionado, com aquilo que foi perguntado, com a informação que o eleitor, lembrando o vereador, que o cidadão ou a cidadã busca. Aí isso nos remete ao seguinte questionamento, né? Por que tantos políticos tratam crítica como ataque pessoal, como fez também o vereador Gilberto nesta solicitação? É que alguns políticos precisam entender isso. Eles confundem o cargo que é público com poder pessoal. Lembrando, voltando, frisando novamente, o cargo é público, mas o político trata como poder pessoal. Alguns ainda enxergam o mandato única e exclusivamente como status, não como compromisso, porque, a bem da verdade, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República, senador, assumem um compromisso com a população, assumem um compromisso com a cidade, com o Estado, com a nação. E não tem o cargo pelo cargo, somente como status, como dissemos antes. Isso não é só imaturidade democrática. A gente pode achar que é porque é imaturo democraticamente. Isso é uma herança de uma cultura política que enxerga a cobrança como uma afronta. Então, quando você cobra o vereador, quando você cobra o prefeito, ele vê como afronta, está afrontando a ele. Por isso eles respondem dessa forma. E essa gente vê a transparência também como uma ameaça, não como algo que é absolutamente necessário, tanto que tem que existir uma lei para que eles ajam de forma transparente. E é importante destacar aqui
Se a crítica incomoda tanto, e principalmente, vereador Gilberto, eu estou me referindo diretamente a você, porque você decidiu dar esta resposta sem pé e nem cabeça, e a gente vai detalhar alguns outros pontos dessa sua resposta. Mas se a crítica incomoda tanto, talvez o problema não esteja na pergunta, e sim na postura de quem não quer responder. Ou seja, a pergunta está correta, a pergunta é pertinente, mas a postura de quem não quer responder isso é que fala mais alto do que qualquer outra coisa. A crítica tem que ser tratado como algo público. É ela que impede que as ações virem abuso. Ela é um freio. Ela é o espelho, ou seja, o incômodo necessário. Mas nós temos uma leva de políticos que só aceitam aplauso. E quando não vem o aplauso, ao invés deste aplauso, vem uma crítica ou um questionamento, eles tentam silenciar tudo aquilo que contradiz o que eles acham, o que eles pensam e o que eles têm como verdade absoluta. Foi exatamente isso que fez o vereador Gilberto ao atacar o podcast Cadê a Verdade? O vereador disse o seguinte, que nós não temos equipe editorial identificada. Por isso, a nossa cobrança é ilegítima. Em resumo, ele diz que sem crachá, a pergunta não é válida. Qual a relação, vereador Gilberto, que tem identificar a nossa equipe editorial para justificar uma pergunta, um questionamento? Não consigo entender. Talvez num próximo documento, dessa vez provavelmente com 10 páginas, você possa nos detalhar melhor isso. Até agora eu não consegui entender qual é a relação entre a identificação da nossa equipe editorial e a legitimidade do questionamento. Lembrando, mais uma vez, como nós dissemos lá atrás, o questionamento é do eleitor, do cidadão campolimpense. Agora, se para ser levado a sério por um vereador eu preciso ter um crachá, então o problema não é com o podcast, e sim com o conceito que o vereador tem de democracia. Voltando ao princípio, vereador, é necessário que você reavalie tudo aquilo que você entende por democracia, por participação popular, porque o seu cargo exige isso, pede que haja esta participação popular. Nós temos políticos que só sabem sorrir para a foto, mas quando houve uma pergunta firme, incisiva, trava. Parece que esse também é o caso do vereador Gilberto. Porque esse tipo de político trata o cargo como blindagem, não como serviço. O cargo serve para blindá-lo. Única e exclusivamente isso. Mas tem-se que entender que o cargo serve e vale como prestação de serviços à população. Por isso vocês recebem por isso. Vocês recebem religiosamente, acredito, o seu salário, as suas verbas ou não. Para esse tipo de político como o vereador Gilberto, a crítica, ao invés de alerta, vira uma ameaça. O eleitor acaba virando um adversário.
E o mandato ele usa como trincheira. É isso que mostra a resposta do vereador. É uma trincheira contra qualquer coisa que possa atingi-lo. Mas é importante, o vereador, notar que a crítica não é um ataque. A crítica é uma obrigação democrática, faz parte do arcabouço democrático que nós vivemos. Isso é parte integrante e importante da nossa democracia. Porque quem não suporta ser cobrado não está pronto para representar absolutamente ninguém. E certamente, quando você foi no bairro, na casa do eleitor buscar o voto, você se comprometeu a estar disponível, mas não para aquele eleitor só, para a cidade de Campo Limpo Paulista. Porque este é o propósito, este é o trabalho, este é o dever. O vereador Gilberto votou contra a prorrogação da CEI da calamidade e diz neste documento que não havia mais o que investigar. Nós recebemos aqui o vereador Júnior Itiban, autor do requerimento que deu início à CEI. Recebemos aqui o vereador Leandro Bizetto, que presidiu essa CEI, a Comissão Especial de Inquérito. Tanto o vereador Júnior Itiban quanto o Leandro Bizetto dizem que há vários, não vários problemas encontrados pela CEI, que não concluiu o seu trabalho. Sem concluir o trabalho, encontraram vários crimes cometidos pelo prefeito Adeildo. Dentre eles, se destaca uma grande mentira. Além de tudo, o prefeito Adeildo diz que não havia dinheiro em caixa. O prefeito Adeildo diz que a cidade estava largada, abandonada, sem nada de dinheiro para cobrir as suas obrigações. A CEI aponta, documenta que haviam 36 milhões de reais em caixa. Então, não havia nada para investigar, vereador? Causa-nos estranheza essa sua afirmação num documento. E mais, o vereador diz que o Ministério Público está cuidando. Quando o vereador diz isso, que quem está cuidando da fiscalização é o Ministério Público, esse vereador não está cumprindo adequadamente o seu papel. Ele está literalmente lavando as mãos. E por que eu posso afirmar categoricamente isso? Porque a função básica do vereador é exatamente essa: fiscalizar. E quando o próprio legislativo desiste de investigar, entra o Ministério Público. O MP só entra porque os políticos falharam. O MP não entra porque é função básica dele. O MP entrou neste caso específico, como entra em qualquer outro, primeiro, provocado por alguém, e segundo, porque os políticos falharam, vereador. Eu elenquei aqui, vereador, e vou te dizer uma coisa. O vereador tem que obrigatoriamente servir ao povo, não ao prefeito. Então eu elenquei aqui, por ordem de importância, as funções do vereador. E a primeira função do vereador é exatamente fiscalizar o poder executivo, os atos do poder executivo, incluindo aí prefeito,
e o seu secretariado. É garantir que o dinheiro público seja bem usado e que a lei seja cumprida. Esta é a primeira função, a função mais importante do seu cargo, vereador. A segunda é legislar, criar, alterar ou revogar leis municipais. E a terceira função mais importante do vereador é representar a população, ser a voz desta população, ser a voz do povo dentro da Câmara Municipal. É ouvir, é dialogar, é cobrar e intermediar as demandas da comunidade. A quarta função, vereador, é aprovar o orçamento municipal. E dentro desse orçamento, ajudar a definir a forma pela qual os recursos que o orçamento contempla serão distribuídos, como esses recursos serão distribuídos para um fim comum, ou seja, beneficiar esta população que o elegeu. E o quinto, que eu observo que a maioria dos vereadores invertem, o quinto é indicar melhorias ao executivo. Ou seja, o vereador faz lá 500 indicações, mas esse não é o papel mais importante do vereador. É um dos papéis, uma das funções do vereador, sim, mas não é a mais importante. E o vereador vende para a população e transforma isso na função mais importante dele. Mas não é essa a função mais importante, como nós dissemos aqui. E aqui, mais uma vez, vou reforçar. Ninguém está querendo ensinar nada a ninguém, não, vereador. É só te reposicionando sobre aquilo que você nos respondeu. Então, traduzindo e minimizando e sintetizando tudo isso, fiscalizar primeiro, legislar segundo, representar sempre e jamais servir de braço automático do prefeito. São essas as funções de um vereador. O vereador Gilberto diz que a investigação está nas mãos do MP. Foi essa terminologia que ele usou no seu documento, no documento que nos enviou. A investigação está nas mãos do MP, diz o vereador. Ora, foi ele quem lavou as mãos. A tentativa de silenciar quem pergunta não é novidade nenhuma, mas é um sintoma claro da fragilidade do vereador Gilberto. Político que teme a crítica, ele só a teme porque ele não quer ser descoberto. Esse é o ponto. E quando essa tática de responder vira ataque à imprensa, ataque à opinião pública, ataque aos cidadãos, o que está em jogo neste processo não é só o ego político, é o respeito à democracia. Vou repetir. Quando a tática vira ataque à imprensa, à opinião pública e aos cidadãos, não é o ego político que está em jogo. É o respeito à democracia. O vereador Gilberto tenta encerrar o caso dizendo
que o decreto gerou economia aos cofres públicos. Ótimo. Se efetivamente esse decreto gerou economia aos cofres públicos, e se estava tudo certo, tudo correto, por que o medo da investigação então? Por que vocês obedeceram ao prefeito e paralisaram essa investigação? Quando alguém diz que não há nada errado, mas se recusa a deixar que a apuração siga, tenha prosseguimento, é porque talvez não seja de economia que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui, então, de omissão, vereador. Você e os outros 7 vereadores que não responderam a uma pergunta básica e simples foram omissos ou são omissos. O vereador Gilberto encerra o seu documento aqui dizendo que o seu voto foi legítimo, que ele agiu com responsabilidade e que não tem nada a esconder. Agora, a questão que se coloca aqui é a simples. Se não tem nada a esconder, por que teme uma investigação? E outra questão importante. O vereador tentou desqualificar quem pergunta. A resposta do vereador Gilberto só disfarça. Não esclarece absoluta e rigorosamente nada. E esse tipo de postura diz muito que tipo de política está sendo praticada hoje na cidade de Campo Limpo Paulista. Quem se elegeu para representar o povo não pode ter alergia à pergunta, nem medo de prestação de contas. E se acha que prestar contas é opcional, talvez esteja confundindo a cadeira de vereador com a cadeira de juiz. Um amigo disse o seguinte: se o vereador respondeu, por que você vai direcionar os seus questionamentos a ele? Então eu explico aqui ao vereador Gilberto por quê. Primeiro que a sua resposta não tem lógica alguma. E nós mostramos aqui. Não há na sua resposta uma informação que se sustente em pé. Uma informação que se sustente em pé. Isso é extremamente preocupante, considerando que o vereador Gilberto tem formação superior em direito, ou seja, é um advogado. Se ele mandar uma peça dessa para um juiz mesmo, condenou o cliente dele. Não tem uma informação ali que se sustente. E a gente demonstrou aqui. Cada uma delas, cada senão, cada vírgula é passível de questionamento sem sombra de dúvida. Eu acredito que os outros 7 vereadores ficaram aguardando se haveria uma resposta ou não a esta, vamos dizer, a este requerimento do vereador Gilberto. Como houve resposta, eu acredito que agora sim que os outros não responderão. Mas vamos lembrar, senhores vereadores, a
resposta é para o seu eleitor. É para o cidadão campolimpense que paga o seu salário. E como nós vimos lá no início, serve para alguns desfrutar do velho continente, da Europa, para curtir com o dinheiro que o cidadão campolimpense coloca no seu bolso mês a mês. Então está na hora de não responder no papel, responder com ações, começar a efetivamente fiscalizar os atos do executivo, dar respostas à população. Não que não seja correto ser da base do prefeito. O vereador não deve ser contra ou a favor, estar na base ou não na base. O vereador está ali para desenvolver o trabalho. Eu duvido que o vereador hoje, que se coloca como oposição ao prefeito, se houver um projeto de lei que beneficie a cidade, votará contra. E é óbvio, é evidente que o prefeito precisa contar com um grupo dentro da Câmara Municipal que dê suporte, que dê respaldo a ele. Mas esse grupo não pode servir de capacho do prefeito. Dar suporte, dar governabilidade ao prefeito é uma coisa. Se omitir no que é responsabilidade sua, é isso que não pode, vereador. É isso que não tem cabimento. Vale para o vereador Gilberto, vale para o vereador Edão, vale para o vereador Edão Kesley Foresto, que agora se afastou. E um detalhe mais importante que eu levantei aqui, pedindo para a Câmara Municipal, é lógico. Aliás, parênteses aqui, eu quero aqui em público agradecer imensamente a cada um dos funcionários da Câmara Municipal. Eu comecei, quando eu mandei algumas solicitações, eu fui separando nome a nome, mas eu cheguei à conclusão que se eu citar um ou outro nome, eu vou acabar me esquecendo de alguém pelo meio do caminho. Então, eu quero fazer aqui um agradecimento a todos os funcionários da Câmara que têm atendido prontamente a cada solicitação nossa. Eu deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês. E, evidentemente, eu tenho que estender isso ao presidente da Câmara, ao vereador Tonico. E o vereador Tonico sabe que nós temos grandes e sérias divergências no quesito político. Tivemos muitos embates nos últimos anos, desde que ele assumiu pela primeira vez o cargo de vereador na cidade. Mas eu tenho que reconhecer agora que o vereador não tem deixado nenhum documento, nenhuma solicitação sem ser atendido. Então, obrigado, vereador. Vejam vocês que a questão aqui não é pessoal, tá? Sempre será institucional. Eduardo Rodrigues, encerrando por aqui. A gente pergunta, incomoda e insiste, porque quem se cala, consente. Assim, antes eu ia dizer que os vereadores, são 5 dos vereadores que solicitaram o relatório da SEI. Vereador Leandro Bizetto, vereador Júnior Itiban, o vereador Gilberto, o vereador Kleber do Esporte e o vereador João Pintor.
Ou seja, de 13 vereadores que nós temos na Câmara Municipal, somente 5 tiveram acesso ao relatório da SEI. Dos 5 que tiveram acesso ao relatório da SEI, 3 votaram pela continuidade da SEI e 2 votaram pela não continuidade da SEI. Ou seja, como houveram 8 votos para parar a investigação na SEI, eu gostaria que os outros 6 vereadores explicassem como eles chegaram a essa conclusão se nem acesso ao relatório eles solicitaram. Estranho, né? Por mágica? Foi por osmose? Foi porque viram que os outros leram? A gente continua incomodando. Se liga no próximo episódio. A gente continua. Até lá.